Olá, me chamo Melissa. O que vou relatar aqui aconteceu quando eu tinha os meus 15 anos de idade e prefiro não revelar o nome da cidade em que moro. O fato aconteceu em uma cidade do estado de Alagoas. Eu tinha ido passar minhas férias com a minha família. Naquele tempo, eu tinha uma égua que eu amo muito. Eu estava voltando da casa do meu primo, que se chama Geraldo. O Geraldo disse para eu ter cuidado, pois eu iria embora sozinha na minha égua. E alguns vaqueiros ali da região já haviam relatado sobre uma suposta aparição de um lobisomem. Mas eu disse para ele ficar tranquilo. Eu já estava acostumada com esse tipo de rota. Eu estava voltando para o sítio do meu pai na minha égua. Já se passavam das 6 horas da noite. Já estava tudo escuro. A estrada em que eu estava era de terra e havia um mato muito alto dos dois lados. Quando faltava mais ou menos uns 2,5 km, eu percebi que a minha égua estava assustada com alguma coisa. Parecia que tinha alguma coisa no meio do mato. Eu fiquei super desconfiada e continuei andando. E cada vez que eu andava, minha égua ficava mais assustada. Até que em um certo momento, ela parou e ficou olhando para o mato. E eu também fiquei ali concentrada, olhando em direção para o lado em que a minha égua estava olhando. Até que, de repente, comecei a escutar um barulho vindo do meio do mato, como se fosse um boi ou um cavalo. Era algo muito grande. Mas eu percebi que não se tratava de um boi ou um cavalo, quando a minha égua começou a empinar, e aquela coisa soltou um uivo realmente muito assustador. E de repente aquilo sai do mato, bem atrás de mim. Era uma coisa muito alta, peluda. Tinha em média uns 2 metros de altura. Os olhos eram vermelhos. Parecia uma besta vinda do próprio inferno. Aquilo me fez tremer de medo. A minha sorte é que eu estava com a espora, e sem pensar 2 vezes, taquei a espora na minha égua. E nesse momento ela destravou e começou a correr. Eu escutava aquela coisa correr atrás de mim e da minha égua. Até que depois de 1,5 km, minha égua começou a se acalmar. Pois já tínhamos tomado uma certa distância daquele monstro. Eu cheguei no sítio com um olho cheio de lágrima. E quando cheguei não tinha ninguém. Soltei minha égua com a sela e os arreios. Estava com tudo. Soltei dentro do pasto. Peguei a moto do meu pai que estava perto da casa e fui para a fazenda de um amigo do meu pai, pois eu sabia que meus pais estariam por lá. Quando cheguei, contei tudo para minha família. Meu pai, minha mãe e minha avó, que também estava lá, acreditaram em mim. Deixamos a moto na fazenda do amigo do meu pai e voltamos todos de carro para o sítio. Quando chegamos, graças a Deus a minha égua estava bem. Aquela coisa parecia não ter nos seguido até o sítio. Depois de tirarmos o arreio da minha égua, fomos até o sítio do Geraldo.
pois ele havia me alertado que isso poderia acontecer. E durante o percurso, não vimos mais aquela coisa no meio do caminho. O Geraldo disse que me avisou para ter cuidado, pois ele tinha amigos vaqueiros que juravam de pé juntos terem visto essa coisa. Eu ainda estava tão assustada que pedi para o meu pai e voltamos para a cidade. Desde então, eu nunca mais quis saber de andar a cavalo sozinha durante as noites. E, para falar a verdade, nem mesmo durante o dia. Mas a única coisa que me intriga é que essa coisa apareceu para mim, sendo que era no máximo umas 7 horas da noite. E segundo conta a lenda, lobisomens só aparecem depois da meia-noite, e mesmo assim com lua cheia. Minha égua me salvou do lobisomem, e se não fosse ela, eu acho que não estaria aqui para contar essa história. Só tenho a agradecer a Deus e a minha égua que me salvaram naquele início de noite. Boa noite.